Então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma jornada, a última jornada do ano letivo, jornada 3. Então, primeiramente, agradecer a presença de cada um. Que bom tê-los aí comigo nessa jornada, que vocês possam começar bem e finalizar bem também, né? Nossa jornada aqui é o tema de sociologia, né? Nosso grupo de estudos aí, o GE, é focado no tema da disciplina de sociologia. Com certeza, né, teremos professores que não trabalham só com a disciplina, também temos muitos colegas que trabalham com outras disciplinas também, então isso é interessante, né, mostra o quanto que os formadores, a gente tem um compartilhamento de saberes, de disciplinas diferentes, que trabalham junto com a gente, então isso é muito legal, né, muito importante isso, tá? Então, primeiramente aí, dou boas-vindas para vocês, e que bom que vocês aí aceitaram aí de fazer parte dessa jornada 3 aí e estarem participando do tema de sociologia, tá? Eu vou deixar para me apresentar melhor aí, posteriormente, nós teremos esse momento aí de apresentação de cada um. Hoje, a nossa reunião é mais pautada no acolhimento, né, vamos dizer assim, né, no acolhimento da reunião, como é que vai funcionar o roteiro da jornada. Então, hoje é uma reunião, podemos dizer assim, mais light, né, uma reunião assim mais de dicas, né, enfim, alguns pontos ali, etapas que a gente vai ter na reunião, tá? Então, deixa eu só tirar desse modo de apresentação, que acho que é melhor colocar uma apresentação normal. Boa noite, professora Rosilene, seja bem-vinda, professora. Nossa jornada 3 de sociologia. Que Obrigada. bom. Eu que agradeço. Deixa eu colocar aqui de novo no modo, assim vai ficar melhor. Deixa eu só colocar no modo inteiro que ele fica mais visível para vocês visualizarem os slides. Então, como eu havia repetido, chegou a professora Regiane. Boa noite, professora Regiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Também chegou mais uma colega aqui, deixa eu ir verificando quem chegou. Professora Cláudia também, seja bem-vinda, professora Cláudia, boa noite. Tudo certo? Professora Cláudia, me ouve? Boa noite. Boa noite, ouço sim. Que bom, então. Então, vamos lá. Então, iniciando, como eu havia falado aqui no início, nós começamos nossa jornada de número 3, né, formadores de sociologia, é o tema da nossa jornada aí. Hoje nós começamos a reunião de número 1, a nossa jornada ela é dividida em 10 encontros, né? Então hoje nós começamos com a reunião 1 e vamos até a reunião de número 10, tá? Posteriormente, eu vou estar falando, né, toda a questão do cronograma, as datas previstas das atividades para ser entregue, e também quando que ela acaba, tá? Quando que ela encerra também. Teremos alguns feriados no meio do caminho, infelizmente, né, nós aí da turma de terça-feira não teremos, né, os feriados, não vamos ser contemplados, né, com os feriados, mas seremos na escola, né, lógico, mas não aí nos formadores, mas faz parte, né. E a reunião hoje, como eu havia falado para quem tinha chegado no início, é uma reunião assim mais focada no acolhimento, né, no roteiro, o que a gente vai trabalhar hoje, o que a gente vai ver no decorrer da reunião, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto nosso, né? Os temas que a gente vai trabalhar e assim em diante, tá? A nossa reunião começa com aquele aviso de sempre, né? Estar presente é importante, mas participar também é essencial, para que sua participação no GE, grupo de estudo, seja ainda mais efetiva e ativa. Lembre-se sempre de manter sua câmera aberta,
Sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. Então, é muito importante, né, a gente estar sempre aí ciente da câmera aberta, né? Então, isso é um ponto muito importante que a gente trabalha na jornada, né, com vocês. Quem já fez outros formadores sabe, né, como é que funciona essa parte da câmera aberta. É importante para não prejudicar vocês aí no decorrer aí das reuniões e da frequência, principalmente. Então, e também para manter a nossa reunião mais socializadora, já que a gente está falando de sociologia, que é o nosso tema aqui do encontro, como a gente está no momento síncrono, né, sistema IAD, a presença com a câmera aberta faz com que a nossa reunião seja mais engajadora, mais participativa, e também eu consigo ver vocês, e vocês conseguem ter uma participação com uma maior dinâmica, podemos dizer assim, no nosso encontro. Então, peço aí a compreensão de vocês com a câmera aberta. E também sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador, tá? Lógico que imprevistos acontecem, né? Alguns colegas, às vezes, têm que sair buscar os filhos na escola, buscar a esposa, o esposo, tá no trânsito, vindo da escola também, nesse horário. Então, acontece, né? Lógico que a gente entende, isso é óbvio, né, que acontece situações assim, mas a gente não pode deixar virar rotina, né? Para não prejudicar vocês, que não é isso que eu quero, né? Mas não depende de mim, né? Vem um relatório de frequência para mim também, então esse relatório ele já vem pronto, e aí eu só faço o registro de chamada de vocês. Lembrando que a presença da câmera aberta é com 75%, é o mínimo, né? Então, sempre aí tá atento nessa questão, tá? Então, apenas os avisos que tem lá no manual do cursista também, né? Então, vocês podem estar lá verificando lá no manual do cursista e todas essas questões aí, que tem aí os deverzinhos do cursista, tá? Então, mas é isso aí, vamos continuando aqui. Os objetivos da nossa reunião de hoje é acolher vocês, integrar os participantes da jornada da melhor forma possível, né? Apresentar o universo do grupo de estudo e seu funcionamento. Então, a gente vai estar aqui verificando aqui como é que funciona, o Google Sala de Aula, o que vocês vão trabalhar, quais vão ser os temas que a gente vai trabalhar em sociologia, né? Enfim, tudo isso. Explorar o mapa base da jornada, o Google Sala de Aula, o Classroom, e planejar os próximos passos da nossa aventura formativa rumo à aprendizagem dos estudantes, né? Que é o foco dos formadores, é sempre ajudar vocês a ampliar, né, essa gama de conhecimento que vocês têm, trabalho em sala de aula como professor, e também eu aprender com vocês. Eu sempre falo, né, os cursistas anteriores, o professor Arilson, né, prova disso, né, foi um cursista aí na segunda jornada, que bom tê-lo de novo. Eu sempre falo que nos formadores a gente compartilha saberes. Então, eu não só estou aqui para passar aquilo que a gente tem como professor formador, mas também para ganhar conhecimento para mim. Por exemplo, na segunda jornada, né, os cursistas que apresentaram os seus trabalhos, foi apresentações excelentes. Então, eu tirei muita coisa de muitos cursistas, que eu pensei, poxa, eu vou usar isso nas minhas aulas também. Então, a gente tem essa questão aí que o formador, os formadores em ação, ele tem esse foco também de nos ajudar a ampliar aí o nosso conhecimento, e eu também uso muito isso nas minhas aulas aí, como também professor de sociologia na escola, né? E também, uma das funções dos formadores em ação, como diz ali no objetivo, é planejar, né, os nossos passos na aventura que nós temos com os nossos estudantes, na sala de aula também. Então, isso é muito, muito importante a gente estar atento, né, com os formadores, é para nos ajudar sempre a melhorar e se preparar mais ainda nas nossas aulas em sala de aula. E aqui ao lado dos objetivos, nós temos uma imagem, vocês devem conhecer essa imagem por conta das crianças, né? Para quem tem filho pequeno em casa, provavelmente já viu essa imagem, está relacionada com alguma coisa de jogos, né? Ali nós temos uma imagem que diz assim, né, G-Clef, né? E essa imagem corresponde ao mundo de jogos para quem conhece, né, do Minecraft, que é um joguinho, né, que as crianças adoram, né, um joguinho de construções, né, se eu não me engano, né, eu não tenho muita, já não temos nessa idade para isso, mas a gente vê a criançada. O meu é pequeno, né, então ainda não tem essa questão de tecnologia, tem 1 aninho e pouco,
Mas eu tenho os sobrinhos que são maiores, então sempre estão jogando esse joguinho do Minecraft. E hoje a nossa reunião de acolhimento, ela tem essa relação com esse jogo, que eu já vou estar, né, explicando o porquê, tá certo? Então, ali, como mostra a imagem ali, temos ali como se fosse um professor, podemos dizer assim, né, ou até um estudante, e ali cercado de vários materiais que ele usa no seu dia a dia, né, o livro, o globo terrestre, enfim, a química, a beca ali, né, a formação. Então, são ali ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia para o conhecimento, tá? Então, aqui nós temos a agenda de hoje, o nosso primeiro encontro, o acolhimento, 5 minutos, integração, 20 minutos, né? Conhecendo o GE, Manual do Cursista, né? Como é que funciona o Manual do Cursista, a gente vai estar dando uma olhadinha nele, não vai 20 minutos, mas a gente tem um tempinho para isso. E o check-in, né? Check-in é todo aquele registro que vocês têm que fazer, né, da reunião, né? Vocês responderem o check-in, né? A avaliação do encontro e também a presença de vocês. E ali 10 minutos também da gente estar visualizando o calendário da jornada, os temas, as datas previstas para vocês entregar as atividades e etc. E por fim, 15 minutos ali, a gente vai estar verificando ali, falando um pouquinho sobre a frequência e certificação, que também vai entrar ali junto no calendário, no Conhecendo o Manual do Cursista. Juntando tudo isso da agenda, nós temos aí 1h e 40 minutos compridos do nosso encontro. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a professora Sheiline, que chegou agora. Boa noite, professora Sheiline. Boa noite, professor. Obrigada. Tá certo. Então, vamos lá. Continuando aqui falando sobre o acolhimento, bem-vindos ao GCLEFT, Construtores do Conhecimento. Que esta nova jornada seja um mundo aberto de possibilidades, onde cada bloco de aprendizado se transforme em grandes conquistas para todos nós. Vamos minerar sabedoria juntos. Então, aqui, né, novamente dou boas-vindas para vocês e juntos vamos minerar e buscar o saber para o nosso dia a dia em sala de aula, né? E para começarmos, vamos organizar a nossa apresentação. Então, a gente agora vai, antes de iniciar já, né, todas as outras etapas, a gente vai para uma breve apresentação, né, que a gente vai fazer, né. Deixa eu só arrumar meu material aqui, e aí a gente já inicia. Então, eu vou disponibilizar um link para vocês aqui, e eu peço que vocês entrem, por gentileza, tá bom? Aí eu já vou explicar o que vamos fazer aí em seguida. Aí eu acabei de disponibilizar no chat do Class. Desculpa, da Meet. Vou aguardar vocês entrarem. Se alguém tiver alguma questão ali que não estiver conseguindo acessar, aí me avisa, tá bom? Às vezes a internet, o computador buga, né? Aí não consegue acessar o material e se dificulta, né? Mas se não conseguir, aí me avisa. Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui. Pois não, professora Sheiline, pode falar. Oi, professor. Eu não sei se é por conta da internet que aconteceu, mas a minha câmera do nada parou de funcionar aqui. Daí apareceu um ponto de interrogação dizendo que teria alguma câmera aberta no meu notebook, mas eu só estou com a aba das aulas que eu vou dar daqui a pouquinho e eu não sei o que está acontecendo. Eu entrei com a câmera funcionando e do nada a câmera desligou e ficou tudo preto aqui. Eu acredito que é na configuração dela, então. Mas se você quiser sair e entrar de novo, para às vezes ver se é isso. Tá bom, eu vou dar uma tentada, então. Tá certo. Mas eu já cliquei no link que o senhor mandou no chat ali, tá? Tá, joia. Obrigado.
Boa noite, professora Rosângela, seja bem-vinda. A professora entrou agora. Boa noite, obrigada. Deixa eu só compartilhar aqui o material. Então, pessoal, nesse material que vocês abriram aí, vocês podem ver que eu já deixei separado por nome. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar, tá, nesse material, acredito que todos já conseguiram. A professora Rosângela chegou agora, não está aparecendo para você, né? Na mensagem, né? Deixa eu mandar de novo aqui. Não, eu até estou no celular. Ah, tá, eu vou mandar de novo para você. Acho que você consegue pelo celular. Aí eu mandei de novo no chat da Meet aqui para você. Então, vocês vão procurar ali, pessoal, o nome de vocês. Começa por mim, né? No caso, formador. E aí, em seguida, vocês vão procurando o nome de vocês e vocês vão... Tem ali, na primeira opção, escolha e arraste um avatar que represente você para a frente da escola. Então, você vai pegar e arrastar ali um avatar, tá? Então, você veja ali qual que é o avatar que está mais próximo de você. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. E aí a gente já começa. Acredito que 5 minutos dá para fazer essa atividade. Aí no passo 2 diz assim: escolha e arraste para o baú uma ferramenta que será indispensável para esta jornada de mineração do talento e das descobertas com seus estudantes. Se vocês acharem que uma ferramenta não é suficiente, que vocês acham que é necessário mais de uma ferramenta para a gente usar nos formadores, na nossa escola, para o nosso dia a dia, em busca do conhecimento, pode colocar no baú mais de uma ferramenta, tá? E por último, ali no carrinho de mineração, atividade 3, escolha uma ferramenta para o carrinho de mineração para compartilhar com a turma, no sentido de nos conectarmos nesta jornada, tá? E ali vocês veem que tem ali do lado um play, e aí vocês terão aí 45 segundos para se apresentar. Então vocês colocam aí o avatar do ladinho, colocam as ferramentas que você acha que é preciso no dia a dia de vocês, na escola, enfim, para os nossos encontros, e aí vocês vão fazer uma breve apresentação. Quem é você, qual cidade que você mora, ou cidade que trabalha, né, qual colégio, qual que é a tua disciplina de formação, e por que escolheu essas ferramentas aí para o dia a dia de vocês, tá? Então, acredito que 45 segundos aí dá para se apresentar, né? Caso passe aí uns segundinhos, não dá nada. Então, vou esperar ali, vou guardar mais 2 minutinhos e a gente começa. Só tentem para não preencher do outro, tá? Eu vi que a professora Claudina não preencheu. A professora Ione não está participando. Eu acho que não dá para ouvir no celular, não vai. O celular, ele às vezes complica, dependendo da atividade, por isso. Mas caso se vocês não consigam puxar as ferramentas, né, e colocar ali para mostrar a questão do perfil, vocês podem estar falando, né? Aí só fala qual que é a ferramenta que você escolheria aí para colocar ali no momento da atividade, tá? Então, esses elementos. Aqueles que conseguir terminando, se puderem me dar um joinha para mim, aí já fica mais... O Arius terminou, joia.
Aí a Paula também. Tranquilo. Vamos começar, então? Então, pessoal, vamos se apresentar bem rapidinho. O meu play não está funcionando, mas eu vou colocar aqui no celular, vou cronometrar aqui 45 segundos, para vocês se apresentar. 45 a 50 segundos, acredito que dá, tá? Então, vou começar por mim aqui, né? Começa aqui, deixa eu... Aí, ok. Então, primeiramente, novamente, boa noite a todas e a todos, né? Acho que dando uma boa noite agora em geral, né? Todos, acredito que quase todos que entraram na chamada. Então, eu me chamo professor Celito, ou professor Joselito, né? Como é meu nome, alguns me chamam de Celito. Eu sou formado em Sociologia, sou formado em Geografia, né? Sou mestre em Ciências Sociais, também tenho mestrado em Ciências Sociais. Eu sou de Tibagi, cidadezinha pequena aqui, tem 20 mil habitantes, trabalho num colégio cívico-militar aqui, que nós temos 4 colégios, e o meu colégio é cívico-militar, tá? Trabalhando com as 2 disciplinas, tá certo? Eu escolhi ali 3 ferramentas, porque eu acredito que são 3 que a gente usa muito, que é o celular e o computador, que é, sem dúvida, né, indispensável nos nossos encontros, e o caderno ali de anotação também, que é muito importante, né, para as anotações e etc. E coloquei o coração ali no carrinho, porque eu acho que é muito importante a boa relação em grupo, né? A questão, né, da generosidade, do respeito, do bom compartilhamento de ideias, né? Respeitar a opinião do outro. Então, eu acredito que não só aqui nos formadores, como em sala de aula, né? Isso é importante para a gente ter aí sempre uma reunião e uma aula mais agradável com os nossos estudantes, né? Então, seria isso, tá certo? Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Eu seria a professora Cláudia. Professora Cláudia, fica à vontade, tá? É que eu tô no celular, daí eu também não consegui arrastar, não. Tá? Eu sou de Londrina, sou formada em Ciências Sociais aqui pela UEL, e trabalho no colégio do Instituto de Educação, que é o IEL, né? Trabalho nos segundos anos, e no terceiro ano eu trabalho Governo e Cidadania. Eu colocaria aqui, como eu estou no celular, a lupa, né? É uma lupa, né? Aí, ó, já estou no celular. É uma lupa? Pois é, vou precisar de uma lupa aqui e vou precisar do celular. Eu acho que é o contrário, né? O celular para trabalhar e a lupa para enxergar direito aqui as coisas. Ó, já estou fazendo assim já. Acho que é isso. Tá Obrigada. certo. Imagina, eu que agradeço, É professora porque eu estou Cláudia. aqui na luta aqui, para ver quais as figurinhas. Tá certo. Então vamos para o próximo. Professora Ione não se encontra, né? Não, muito. Professora Rosângela, fica à vontade, professora. Então, eu me chamo a professora Rosângela, sou do Verê, do interior do Paraná, uma cidadezinha também bem pequena, tem 8 mil habitantes. Eu sou formada, meu concurso é na área de educação física. Eu fiz sociologia depois, não faz muito tempo. Então, por isso que eu busco sempre fazer os formadores na sociologia, né, para até aprender mais, né, buscar mais conhecimento com vocês que são, né, formados há mais tempo, têm mais conhecimento, né, e talvez algumas trocas de experiência, né.
Já fazem 29 anos já que eu estou trabalhando como professora na educação física. Eu colocaria, então, que eu escolhia na frente da escola ali a chave, porque eu acho assim que é aí que começa a abrir as portas do sucesso de cada um, a escolha de cada um, né? O que cada educando quer mesmo, né? Eu colocaria também colocaria no carrinho os livros, né? E talvez o computador ali junto, né, com os livros, e no baú, então, eu colocaria o coração, né, que a gente está precisando aí principalmente de empatia, né, um com o outro, porque não só dentro do nosso mundo escolar, mas o mundo todo aí eu acho que está precisando bastante nessa questão da empatia. Tudo bem, tá certo, professora. Obrigado, professora. E que bom, né? A professora, a sociologia nunca sai de você, né? Então, isso é bom, né? A professora de educação física, mas está aí participando com a gente. Então, que bom, professora, seja bem-vinda e também faço das tuas palavras, a empatia é muito importante em todo o contexto social, né? Obrigada. É isso, imagina. Então, vamos para o próximo. Professora Sheline, professora, fica à vontade. Bom, ela saiu da reunião. Vamos para o próximo. O professor Lincoln também não se encontra, né? Não está. Vamos para o próximo. Esse material que ele está travandinho um pouco para mim aqui. Só voltar aqui. Professora Rosilene, professora, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu sou Rosilene, moro aqui em Antonina, no litoral. Estou professora na Colégio Estadual Professora Maria Arminda, em Sociologia, e também sou coordenadora do curso de ADM aqui na mesma escola. Sou bacharel em Administração, bacharel em Teologia, tenho licenciatura em Sociologia e em Ensino Religioso, e algumas especializações. Também sou ministra de confissão religiosa, ou seja, pastora da Igreja Presbiteriana Independente. Eu escolhi aqui algumas coisas. Eu escolhi livros, eu escolhi o computador, escolhi o celular, e eu acho que não, na hora ali em cima, né, a bonequinha aqui da escola, né, ficou junto, que também a gente vai precisar dos amigos, dos companheiros, né? E então ficou aqui meio entre a escola e o baú. E também eu tinha colocado aqui, sumiu, eu tinha colocado aqui no carrinho o tempo, né? Porque eu acho que a gente aqui tem que meio que priorizar o tempo. Muitas vezes a gente vai estar cansado, vai estar desanimado, vai estar preocupado,
será que eu entro hoje no curso? Será que não? Eu vou dizer isso porque eu já comecei hoje pensando, acho que não vou fazer, não, já vou desistir logo hoje, né? Mas então, essas é o que eu pensei, né? E para frente da escola, eu não coloquei, mas eu concordo com a professora que disse, né, quem falou da chave, né? A chave, realmente a chave e também o coração, porque se a gente não tiver o coração na escola, gente, o desistir muitas vezes fica aí na cabeça. Não sou professora há muito tempo, só de 2008 para cá, tá bom? E a gente vai caminhar juntos, eu espero. Que bom, professora, que bom. Sem dúvida, professora. Mas que bom que a professora entrou e que possa continuar e seguir firme aí. É isso aí, mas que bom. Então, seja bem-vinda, professora Rosilene. E é isso aí. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, vamos para o próximo, professora Elise. Se encontra, professora Elise? Não, né? Então, vamos para o próximo. Professor Átila. Fica à vontade, professor. Boa noite. Na verdade, eu alterei depois disso, mas vamos lá pelo que está aí agora. Tem a gente colocado mais algumas coisinhas, professor. Sou de São Sebastião da Moreira, norte do estado do Paraná, aqui, núcleo de Cornélio Procópio, próximo a Londrina. Também sou formado em Ciências Sociais pela UEL, mestre também em Ensino de Sociologia. E eu coloquei ali na malinha o computador e os livros, mostrando que a gente tem que estar atento nos aspectos da modernidade, metodologias ativas e tecnologia, mas não esquecer, né, da nossa base teórica essencial para essa ciência humana tão depredada nos últimos anos, né, do governo anterior. Coloquei ali também o celular no carrinho para que a gente se conecte de maneira mais fácil usando a internet. Então a gente vai estar ali. E o coraçãozinho do lado esquerdo, só para lembrar que o pulso ainda pulsa. Que bom estar aqui com vocês. Isso aí, professor. Obrigado aí pela presença, professor Átila. Seja bem-vindo e, sem dúvida, né? Nunca podemos deixar os livros, né? Essa questão teórica aí no nosso dia a dia, como sociólogos, né? E o livro ainda é importante. O livro ainda tem força, né? Para o saber dos nossos jovens e para o nosso conhecimento. Muito bem. Então, vamos passar para o próximo. Professor Arilson, seja bem-vindo, professor, novamente. Fica à vontade, professor. Obrigado, professor. Um abraço aos colegas. Meu nome é professor Arilson Sabadim. Eu moro em Francisco Beltrão, do ladinho de Verê, a professora. Sou professora há muito tempo. Minha primeira aula foi há 36 anos atrás. Mas atuei muito em escolas particulares, amo dar aula, sou apaixonado pela profissão de professor. Tenho outras atividades além de professor, mas não consigo, acho que eu até assusto meus alunos que eu acho que eu vou morrer em sala de aula. E eles falam que não seja hoje. Aí, sou muito ligado na questão tecnológica, né? Procuro me atualizar muito, celular, computador, acho que isso é importante, é um caminho sem volta, né? Apesar de ter que aprender, porque ainda, como vários professores, ainda gosto de manusear o livro, o papel para fazer as leituras, mas devagarinho estou me acostumando com as telas. E no baú, acho que a chave, né? Não tenha dúvida que a chave é a educação, e acho fundamental que a gente, como professor, esteja sempre buscando a formação e se aprimorando. E o coração, porque é isso aí, acho que criar uma empatia, amizade, relacionamentos, aprender com o colega, a gente sempre somos educadores e, portanto, sempre estamos aprendendo. Espero aprender muito com todos vocês. Obrigado. Professor, Oi. eu estou morando em Beltrão também, tá? Sou prof. em Verê, mas esse ano eu vim para Francisco Beltrão, somos vizinhos. Então, legal, bem-vinda.
Estão pertinhos, né? Que bom, né? Mas obrigado, professor Ilson, né? Novamente aí na jornada com a gente. Que bom tê-lo também. Estamos aqui também para aprender com o professor, por toda essa bagagem que o professor tem de sala de aula. Sem dúvida, vai nos enriquecer muito aqui, né? Então, seja bem-vindo novamente. Para o próximo, né? Finalizando aqui. Deixa eu carregar aqui. Professora Karen, se encontra? Professora Karen, seja Boa bem-vinda, noite. professora. Fique à vontade. Obrigada. Meu nome é Karen, é meu primeiro ano trabalhando no estado de Paraná, né? Eu sou de São Bento do Sul, Santa Catarina, divisa aqui com o Piem, Trigolândia, Paraná. Sou formada em História, Sociologia e Ensino Religioso. Então, o meu desenho ali, que eu escolhi ali no carrinho, eu escolhi o tempo, né? Porque o tempo eu julgo hoje que para nós ele é essencial. A gente tem o tempo limitado. Muitas vezes em sala de aula a gente não consegue passar, né, tudo que a gente programou. E muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque o tempo já acabou. Né? Então, o tempo, para mim, ali é essencial. Não sei se eu julguei bem essa atividade, mas eu julguei assim como se fosse uma tarefa ambiente escolar, né? No meu ponto de vista ali. Os livros, que eu acho ainda que a tecnologia ela é importante, eu coloquei o computador que é importante, sim. Mas os livros ainda, né, tem uma base, né? Porque dentro de uma sala de aula, às vezes é meio complicado a gente mexer com a internet quando tem muitas informações que não coincidem, né? Então, os alunos ainda sentem uma dificuldade, a gente tá para mediar, mas ainda o livro, se tratando de história e sociologia, ele fica assim, né, digamos, um equilíbrio. E coloquei também ali deixa eu lembrar mais o que eu coloquei ali, o lápis, né? Porque além de importante da gente estar dentro de uma sala de aula, escrever, né, também estimula o nosso raciocínio no nosso dia a dia. E eu vejo assim que muitas vezes na sala de aula os alunos faltam essa prática de escrever. Daí quando você vai conversar com eles, eles falam às vezes certo, mas escrevem o errado. Daí você tem que pedir para eles traduzir o que eles querem explicar para a gente. Né? Então eu acho assim, ali eu joguei essa atividade como escola, né? No ambiente escolar. Não sei se foi essa a minha, digamos ali, o meu entender. E como é meu primeiro curso, né, peço desculpa, né, se estou cometendo algum erro ali ou falando alguma bobagem, mas estamos aqui para aprender, né, para mostrar experiências, né, compartilhar, né. Então, seria isso. Que bom, professora, cara. Então, seja bem-vinda, né? Que a professora aí possa aí usufruir muito, né, desses encontros nossos, né, e também trazer todo o teu conhecimento, toda a sua bagagem. A atividade seria, assim, relacionada à escola e aos formadores, é isso mesmo, né? Os materiais e as ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia aí como professor, tá certo, isso aí. Então, seja bem-vinda, professora Karen. Professora Regiane. Então, boa noite, professor, boa noite aos colegas. Eu sou do sul do Paraná, na cidade de Malé, pertenço para o núcleo de Irati. Também tenho várias formações, tenho pedagogia, tenho filosofia, tenho sociologia. Um período eu trabalho em educação infantil, outro período eu trabalho em ensino fundamental e outro período eu trabalho em ensino médio. Então, 8 e 80 numa vida só. Mas ali, né, boa parte do processo a gente acaba entendendo, né, nesse processo de transição, né, da socialização, da inclusão do ser dentro de uma sociedade, né. Então, tem coisas que você vai entender da fase da adolescência, do ensino médio, a partir do que viveu lá na educação infantil. Então, às vezes, a gente consegue fazer essas conexões. Enfim, sou professora já há quase 15 anos, né, gosto do ambiente escolar, não consigo ficar no silêncio, a casa o tempo todo, se eu estiver sozinha, tem coisa ligada, porque a gente precisa estar ouvindo, interagindo com pensamento, vozes e assim vai. Coloquei ali, porque eu tô com o celular, não consegui arrastar muita coisa, né? Mas coloquei o celular, que é essencial no nosso dia a dia, né? O celular, as tecnologias.
E um lápis, né? Eu falei que não tem professor que não tenha um lápis de apoio, né? Tem um lápis na bolsa, tem lápis no carro, tem lápis na gaveta do lado da cama e por aí vai, né? Então a gente está acostumado, nós somos, pelo menos eu sou da formação de que a gente registra pensamento, registra ideia. Se se perde de registrar, depois faz, né, faz falta. Então é um hábito que a gente tem de, né, de estar ali registrando tudo. E gosto da minha profissão, né? Tem os altos e baixos, né? Mas a gente, né, é a essência de tudo dentro da sociedade, né? E também, esqueci de falar que eu trabalho com projeto de vida. Minhas outras formações foi no Formadores de Projeto de Vida, né? E agora, porque eu tenho umas aulinhas de sociologia, então acabei direcionando meu último para fazer em sociologia. Então, seria isso. Muito bem, professor. E como diz o ditado, o professor não desiste, né? E a professora é um exemplo, né? Guerreira, né? Muitas aulas, né? Mas eu também, né? Tenho uns 40 e mais formadores, mas estamos aí, né? Seja bem-vinda, professora Regiane. É isso aí. Professora Maria Paula, fica à vontade, professora, sua apresentação. Boa noite, professores. Eu sou a professora Maria Paula, sou aqui do núcleo de Telêmaco Borba, da cidade de Telêmaco Borba, vizinha aqui de Tibagi, né? Apesar de não sermos do mesmo núcleo, somos vizinhos bem próximos, né? Eu sou professora há 13 anos, assim como a professora Wilson, eu também, né, fiquei por muito tempo, estou ainda, né, na escola particular há 12 anos, já coordenei um cursinho pré-veste aqui também na minha cidade, e em 2023, né, tive a felicidade de fazer o concurso e acabei sendo aprovada nas duas disciplinas que eu tenho formação, né, História e Sociologia. Então, eu assumi o primeiro padrão de História já no primeiro chamamento e recentemente assumi agora o padrão de Sociologia. E em meio a tudo isso, consegui finalizar o mestrado na UEPG e resultado, né, no meio desse mestrado tive uma gravidez aí também, tenho 2 filhas, sendo uma bem pequena, e aí, resultado, hoje estou com 55 aulas semanais. E o que eu aprendi com, né, com tudo isso? É o que eu coloquei ali no meu baú. Então, aquele coração significa a minha saúde física, a minha saúde mental, porque, né, segundo a pergunta ali, uma ferramenta indispensável, né, para a nossa jornada foi na dor que eu aprendi que cuidar da nossa saúde, tanto física e mental, é algo essencial. Então, ano passado eu passei por um processo bem difícil de depressão, e esse ano, né, me tratando, eu percebi que se a gente não se coloca em primeiro lugar, não há como a gente enfrentar uma sala de aula com todas as condições que nós temos, né, atualmente. Então, o coração que eu coloquei ali representa, sim, a minha saúde física e mental. E o lápis, né, para que junto com vocês, colegas, eu possa, então, escrever, continuar escrevendo a minha história, né, a minha jornada dentro de sala de aula, e conto, né, com a experiência de vocês, com as trocas que nós iremos realizar, para que nós possamos ter aí uma jornada bem proveitosa para escrevermos juntos, né, essa nova história do terceiro trimestre. Obrigada. Que bom, professora, né? Então, mais uma vez, seja bem-vinda. E que bom aí todas as etapas percorridas, vencidas, né? E aí, e vizinha, né? Somos aí de Tibagi, né? Acho que Tibagi de Telêmaco deve dar uns 45 quilômetros, né? Mas, enfim, tem teu colega, professor, que assumiu também o concurso de filosofia, ele é daqui, mas ele assumiu aí no colégio aí. Trabalha com o Professor Marco. Marco. Então, a gente, colega aqui, né? Mas que bom, professor, seja bem-vindo. Eu tinha o professor também, na jornada passada, o professor Aristeu, né? Também ele fazia comigo aqui, ele é de cidadania, né? Então, você deve conhecer. Muito bem, pessoal. Também. Assim. Então, que bom aí, um pouquinho de cada um, né? A gente se apresentou aí, é bom a gente, né, socializar aí, se apresentar aí, cidades diferentes, umas mais pertas, mas é por aqui que a gente vai se interagindo aí e se aproximando mais aí, através das nossas reuniões, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação de vocês, vamos voltar para os slides.
Só voltar aqui. A internet caiu aqui, pessoal, por isso que está bem ruim de apresentar essas chuvas, né, final de semana aí, prejudicou muito a cidade. A minha mesmo, ficamos aí no domingo aí praticamente, para amanhecer segunda sem luz, né, voltou ontem, e depois a internet não foi a mesma, eu vou ter que pedir para o pessoal dar uma olhada aí da assistência da internet. Voltando, a gente parou aqui. Estou dando continuidade aqui sobre o nosso encontro de hoje, né? Agora consegui atualizar aqui. Aqui nossos objetivos, que a gente já viu. Alimento. Apresentação de vocês. Aqui, conhecendo um pouquinho sobre o grupo de estudos, né? Então, alguns são a primeira vez, com a professora Karen, né? Que está participando a primeira vez, né? Do encontro, que a professora falou, né? Primeira vez, os formadores. Tem algum professor aqui que é formador também, além de ser cursista, comigo? Tá certo. Então, o grupo de estudo também, conhecido como GE, Formadores em Ação, tem como missão promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada em serviço, né? E também valorizar saberes e voltei, desculpa, pessoal, surgiu um imprevisto aqui, se alguém vir batendo palma na frente, mas não era aqui em casa. Então, o grupo de estudo, ele tem esse foco, né, de promover a melhoria da aprendizagem, o protagonismo, né, dos estudantes. Então, como eu tinha falado lá no início da reunião para vocês, que o formador, ele tem esse foco de passar para o professor cursista toda a dinâmica que a gente trabalha, os temas, né, que a gente trabalha nas reuniões, jornada 1, 2 e 3, e isso para tentar ajudar o professor a construir, né, sem dúvida, em nenhum momento, né, tirando toda a dinâmica, né, e o protagonismo que o professor tem em sala de aula, mas os formadores servem, sem dúvida, para dar vamos dizer assim, uma chave, um impulso, para o professor sempre estar se adaptando. E como a gente, né, a maioria de vocês descreveu, né, na apresentação, nós vivemos hoje numa era tecnológica que é indispensável, né, a tecnologia no nosso dia a dia. Sem dúvida, a gente sempre tem que se atualizar, né? Então, isso é muito importante, a gente estar se adaptando, e os formadores em ação têm esse foco, de sempre estar nos atualizando no dia a dia, no nosso contexto de escola, não importa a disciplina que a gente trabalha,
Então, isso é muito legal, né? Valorizar saberes e troca de experiências entre profissionais da educação do Paraná. Então, como todo mundo aí falou, né, na sua apresentação, aqui nós estamos para trocar saberes, né? Isso é importante. Aqui nós temos aqui o manual do cursista. Então, no universo do G-Clefting, cada jornada exige estratégia, cooperação e bons recursos. Para construir bem sua trilha de formação, você vai precisar de um guia confiável, que é o manual do cursista. Nele você encontra, né, várias ferramentas, né, e percurso que ele vai te ajudar a fazer aí os formadores. Informações sobre o grupo de estudo, o público-alvo que ele atinge, as atividades avaliativas, as certificações, os direitos e deveres do cursista. Então, o manual do cursista seria a nossa constituição dos formadores, eu sempre falo assim para os cursistas, mas seria a nossa constituição. É nele que aí tem todas as dúvidas que vocês podem tirar dos encontros, né, relacionado à falta, atividades, os direitos de vocês, os deveres, etc., né. Ele está lá, já deixei disponível ele na sala de aula de vocês, no Class. Depois, daqui a pouco, vou estar abrindo o Class e mostrando para vocês ali, para quem quase não é de entrar no Class, ou como, né, tem alguns colegas que é a primeira vez que está, né, participando de tudo isso. Aí, vou estar aí mostrando para vocês aí como funciona, e principalmente atividades nossas que nós temos aí nessa jornada, né, que é o diário informativo, que hoje nós chamamos de portfólio, né, mudou o nome, né, mas antes era diário informativo, para quem fazia os formadores anteriormente, era esse nome, e o relato de implementação, que é a atividade de apresentação que vocês devem fazer relacionado com um dos temas que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada uma delas, tá ok? Então, aqui nós temos aqui sobre a leitura, né, na íntegra, do manual do cursista, em cedilho. Nesse momento, faremos a leitura dos tópicos e atividades avaliativas até as premissas e deveres do cursista. Então, eu só vou compartilhar com vocês aqui, a gente não vai entrar muito, né, aprofundadamente no manual do cursista. Eu acredito que, né, como a gente vai dar uma olhada por cima, né, porque tem uma atividade que vocês vão fazer em sequência agora, umas perguntinhas que vocês vão responder, que vocês precisam ter um entendimento aí sobre o manual do cursista, que são, se eu não me engano, 3 ou 4 perguntas que está relacionada com o manual do cursista, tá? Então, é importante a gente ler aí o manual do cursista. Então, eu vou compartilhar com vocês, aí peço que vocês entrem nele, fazendo favor. Ele está em formato doc, né? Então, só para a gente dar uma leitura bem rapidamente, de costume, né? Deixa eu entrar aqui também. Caso quem não consiga entrar, eu vou compartilhar aqui também a minha tela. Então, acredito que todos conseguiram entrar, né? E compartilhar aqui eles, fica mais visível, né? Manual do cursista. Então, aqui o manual do cursista, né? Ele... Tentar ver se eu aumento um pouquinho mais. Aí, agora ficou melhor, né? Então, ele é um caderno, né? Para o cursista estar ciente, né, dos seus direitos e deveres que vocês devem cumprir. Vou ler aqui o primeiro tópico e, em sequência, eu vou só dando uma passada por cima aqui.
O Grupo de Estudos Formadores em Ação surgiu em 2020 como proposta de formação continuada, ofertada pela SEED, Secretaria de Educação do Estado do Paraná, aos profissionais da educação da rede estadual de ensino. A missão das formações é promover a melhoria da aprendizagem e protagonismo dos estudantes com a valorização de saberes e troca de experiências. O GE Grupo de Estudos oportuniza a vivência de metodologias ativas, o uso de diferentes recursos e tecnologias e de estratégias de gestão de sala de aula, permitindo aos cursistas a reflexão, a própria prática. Para o desenvolvimento da formação, o Grupo de Estudos Formadores em Ação tem como valores construção colaborativa, formação entre pares, valorização da prática, crença no desenvolvimento de pessoas, compromisso com a diversidade e excelência na formação. Sendo assim, as discussões propostas nos roteiros formativos são voltadas para que o resultado alcance o contexto escolar. Esperamos que ao longo desta jornada você aproveite as reuniões para trocar experiências e enriquecer seu conhecimento e suas práticas pedagógicas no seu dia a dia. Então, daqui, né, passando para baixo, nós temos aqui sobre o estudo do grupo, né, terceiro trimestre, então ele foi atualizado, tá? Esse manual do cursista, então ele teve algumas atualizações, por isso que é importante vocês estarem dando uma olhada nele, né, às vezes tem alguma dúvida, professor, eu preciso participar com outra professora, porque a nossa reunião de hoje eu não vou poder participar, eu tenho consulta, eu tenho que levar minha filha em tal lugar, o esposo, enfim. Aí lá no manual do cursista tem todo lá, né, lógico que a gente também está aqui para tirar as dúvidas de vocês, mas lá também tem questões mais específicas, né, questão de, enfim, estado médico, tudo aquilo que vocês têm como direito e dúvidas, né? Então, ele aí uma ajuda, né? Uma forma de estar ajudando vocês no decorrer das reuniões. Então, aqui ele, público-alvo, a formação conta com 73 opções diferentes de temas, então aqui tem todos os temas, né, que é ofertado nos formadores, de arte, itinerário de arte, biologia, ciências, Desafio Paraná, docência na educação profissional, então, assim, são todos os temas, né, as áreas de humanos também, e aqui nós temos, por último, aqui, né, sociologia, que é ofertado, que é o nosso tema aqui da formação nossa, e também o itinerário Governo e Cidadania, que faz parte da disciplina, né, componente de sociologia. Aqui um foco muito importante também, que os formadores nos passam, né, o manual do cursista, é as atividades avaliativas. Então, isso é um dos pontos que sempre é passado para nós salientar vocês, que é a questão das entregas. Que eu acredito que é duas formas que é bom a gente deixar bem compreensível aqui vocês, que é, primeiramente, a entrega no prazo, né, sempre entregar no prazo, isso é muito importante, porque como nós também temos um RCO, e nós temos que preencher esse RCO com chamada, conteúdo, as notas de vocês, então tem um prazo também para as nossas tutoras, né, dar visto no RCO, enfim, e finalizar lá. Então, a gente tem toda essa questão da data, né, para vocês cumprirem aí a entrega das atividades. E também outro ponto que ele também descreve aqui, nessa parte das atividades, né, não vou estar lendo aqui, senão a gente vai tomar muito tempo, é a questão sempre das entregas ser no Google Sala de Aula, né, então já aconteceu de cursistas querendo entregar por WhatsApp ou por e-mail, então assim, sempre entregar no Google Sala de Aula, lá no Classroom, tá, já tem a atividade de vocês, então lá vocês marcam como entregue depois que vocês finalizar, e aí eu vou estar lá dando, né, uma olhada, enfim, dando lá um feedback para vocês, um retorno, se está tudo certo, se precisa ver mais alguma coisa. Então, sempre também tem essa questão, porque já aconteceu de muitos cursistas entregarem por WhatsApp, por e-mail, e infelizmente eu não posso aceitar, porque no manual do cursista está descrito lá como é a forma de entrega dos trabalhos, tá? E como diz o ditado, a gente também recebe regras, né? A gente tem que cumprir, né? Tá certo? Também é importante destacar, né, as implementações apresentadas devem ser realizadas exclusivamente em instituições da rede estadual do Paraná, né, então sempre fazer relacionado à escola, né, os relatos de vocês. É imprescindível que o cursista tenha espaço suficiente no Drive de sua conta, @escola, também sempre participar das reuniões pelo @escola, né, infelizmente a gente não pode aceitar que entre com outro tipo de conta, a não ser @escola, então isso é um ponto aí que também tem lá no manual do cursista.
A conclusão da jornada, de acordo com a resolução 3.659/2024, alterada para 3.234/2025, prevê que para ser considerado concluinte do grupo de estudo, o cursista deve apresentar no mínimo 75% de participação nas reuniões síncronas. Então foi aquilo que eu tinha lá falado no início, né, do nosso encontro, né, a questão da manter sempre as câmeras abertas, para depois vocês não se prejudicarem. E também outra questão é relacionada à nota, né? A média é 70 pontos. Então, para poder aí ter o certificado de 40 horas da jornada, tem que aí, pelo menos ter alcançado aí a nota de 70 pontos no mínimo, tá certo? Então, seriam esses avisos, né, que temos aí sobre o manual aí do cursista, tá? Aqui nós temos, esses seriam os deveres, né? Aqui nós temos os direitos dos cursistas, mais para baixo, né? Utilizar a hora atividade em local de livre escolha. Então, você tem aí 2 horas de atividades na semana. Lógico que sempre participando dos formadores. O dia que você falta nos formadores, você, né, não vai ter a hora atividade computada na escola, vai lá para a escola, né? Então, lá eles recebem automaticamente lá toda essa questão. Não sei como é que funciona, né? Mas vai lá para a secretaria. Então, tem esse direito de vocês, né? A participação nos formadores, além de estar ampliando o conhecimento de vocês, vocês também podem usar aí para aproveitar aí como 2 horas de atividades aí de livre escolha, né? Dar sugestões para a melhoria da formação, por meio do formulário também, então, sempre, né, vocês podem, a voz de vocês é muito importante, né? Então, sempre que vocês tiverem aí alguma dúvida ou algo que vocês acham que não está muito bom, precisa ser melhorado, tem todo o direito aí de estar vocês aí escrevendo ali naquele momento de avaliação, ali tem ali um ponto ali que você pode escrever ali, que pode ser melhorado na nossa jornada, nas futuras jornadas aí dos formadores, tá? Solicitar ao formador formulário para alteração de turno devido à incompatibilidade de horários também, né? Então, esse é um direito de vocês. E entre outras questões também, né, que aqui nós temos no manual do cursista, né? Seria isso, né? Tá certo? Pois não, professora. Professor, você tem outra turma? De formadores tem, professora. Tem Tá, porque ali nesse caso a gente não abona falta, né? Não justifica, não abona falta. Se a gente precisar faltar, tem que ser marcado com você mesmo em outro dia e horário, né? Exatamente. O que acontece? Ali ele descreve, né, que quando você não consegue participar no dia que você tem encontro, né, que você está inscrita como cursista, você pode participar em outro encontro comigo, com outra turma. No caso, eu tenho quarta-feira à noite e na quinta. Caso você não consiga participar na quarta e na quinta noite, aí você consegue participar com outra professora, mas daí já é uma questão assim lá que diz, né, que daí tem que ser mais daí quando é assuntos relacionados à SED. Se você tiver, por exemplo, um compromisso pela SED, aí você pode participar com outra professora, tá? Mas são essas norminhas que tem ali, tá? Tá, muito obrigada. De nada, professora Zelene. Então seria isso, né, pessoal, ali sobre o manual do cursista. Ele está disponível lá nos documentos norteadores, que eu deixei lá na nossa sala do Press, e que vocês podem estar verificando ele lá, tá? Bom, eu vou deixar o manual do cursista aberto aqui, e também eu disponibilizei o link para vocês entrarem dele. Agora eu vou mandar um link para vocês, que é um link de uma atividade, que é uma atividade interativa sobre o manual do cursista. Então, sobre o que a gente deu uma lida por cima aí, né, eu tentei dar uma resumida com vocês, vocês podem estar usando ele como material de apoio. Então, vocês vão responder aí 4 perguntinhas sobre o manual do cursista, tá certo? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, e vocês podem responder. Da hora que vocês terminarem de responder, vocês me dão um joinha, um ok, tá? Deixa eu só copiar aqui o link dessa atividade e vocês entrem. Aí, acabei de mandar aí. Acredito que em 5 minutos dá para vocês responderem tranquilamente. Tá?
Para quem está pelo celular vai ser um pouquinho mais complicado, né? Tá olhando o texto e olhando as atividades, mas para quem está pelo computador fica mais visível, né? Eu acredito que todos conseguiram acessar, né, as questões aí do formulário. Se alguém não conseguir acessar, é só me avisar. Não esqueçam de preencher com @escola de vocês, tá? Fazendo favor. Vou pegar uma água aqui para mim enquanto isso. A gente já consegue, Jocelito, a gente já consegue ver o resultado depois de entregar? Não, professor, não aparece. Ah, não? Beleza. Automático para eles. Tá certo? Finalizei já, tá? Tá joia, professor Atila. Obrigado. Na verdade, quando você integra, se você clica lá em ver precisão, aí aparece as respostas. É, também. Bom, acredito que todos vão finalizando aí. Vou dar passagem aqui, tá? Pra gente não se demorar. Então, aqui já tinha passado, né? Atividade sobre o manual do cursista que vocês estão preenchendo aí. Agora, pessoal, para quem já finalizou aí o formulário relacionado às atividades sobre o texto, né? Quer dizer, o manual do cursista ali, né? Que eu passei para vocês. Agora tem o momento do check-in, né? Que antes de começar a sua jornada, responda o formulário de check-in. O formulário será enviado no chat. Você terá, né, ali até 10 minutos, acredito que não vai 10 minutos, né? Mas esse é o tempo para vocês aí
colocar o nome de vocês, enfim, e alguns pontos ali sobre a jornada que vocês esperam, tá? Então, deixa eu só mandar aqui o link desse formulário também para vocês preencherem. Deixa eu mandar aqui o check-in. Aí, eu acabei de mandar aí o link da frequência de vocês e da avaliação das reuniões. Nós somos a turma G de gato, é isso? Isso, professor. Turma G. Dá mais uns 3 minutinhos aí, pessoal, a gente poder continuar, tá bom? Bom, vou continuar aqui, né, pessoal, finalizando aqui a nossa reunião, enquanto os demais colegas vão aí preenchendo, aliás, respondendo essas questões dos formulários e dos 2 formulários, o do manual do cursista e o relacionado à presença, né, o check-in de vocês. Então, dando continuidade aqui, nós temos aqui o calendário da nossa jornada 3. Então, aqui, como vocês podem ver,
As nossas reuniões era para ter começado semana passada, mas aí houve um imprevisto, atualizações, né, das turmas, aí os tutores estavam atualizando, aí a gente teve que dar uma esperada, e aí foi aí passado para a semana. O lado bom é que vai terminar no mesmo prazo, né? Então, na verdade, vocês ganharam uma reunião a menos, né, para se fazer, né? Em vez de ser 11, a gente vai fazer 10 reuniões, né? Então, nossos encontros se iniciaram ontem, dia 22, né? Quem tinha, né, formador. O nosso, como é dia 23 hoje, e nós vamos até o dia 28 de novembro, tá? Então, nossa jornada, ela vai durar 2 meses e 2 semanas, né? Não sou matemático, mas eu acho que é isso, né? E o nosso último encontro vai ser na terça-feira, no dia 25 de novembro. Como nós não temos nenhum feriado, infelizmente, né, que não vai nos contemplar, a gente vai ter praticamente todos os encontros, né? Na jornada. Eu mesmo, por exemplo, tenho feriado aqui na minha cidade, na terça-feira, né? Agora, mas eu não vou ser contemplado, né? Porque é municipal, né? Então, de qualquer forma, vamos ter que fazer, eu vou ter que fazer os formadores com vocês. Mas na escola, estarei dispensado, né? Então, a nossa jornada aí vai durar esse tempinho. A gente pensa, nossa, professor, mas é 10 reuniões, mas passa rápido, vocês vão ver. Quando ver, já estamos finalizando, e agora, né, você sabe que nesse período do ano letivo, né, as aulas voam, né, a gente está em setembro, né, praticamente já estamos acabando setembro, né, e quando vê, né, foi, e a gente já chega aí no final do ano letivo, tá certo? Então, ali, primeira semana de acolhimento, aquela parte que está ali em amarelo. O roxo, da segunda a 9 semanas, são os roteiros. No caso, são os materiais que a gente vai estar trabalhando com vocês, né, na jornada. Ali, o que está em azul, descrito 10 semanas, compartilhamento, é o compartilhamento de vocês. Então, é a semana que vocês devem compartilhar o relato de implementação de vocês, tá certo? E o que está em verde por último, descrito como entrega de atividades avaliativas, é a data final que vocês têm para entregar as atividades de vocês. No dia 31, vocês têm que entregar, né, o prazo final até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, vocês têm que entregar o portfólio, né, ou seja, o antigo diário informativo, onde nele vai constar, né, todo aquilo que você viu nos encontros, vou estar ajudando vocês. Então, todo, né, o que vocês analisar, os links das atividades de vocês. Então, não se preocupe que a gente está aqui para ajudar vocês. Então, esse é de menos. Esse é o prazo. E o relato de implementação, vocês têm que entregar no dia 14 de novembro, né, entregar ele, tá? Apresentar ele vai ser na semana do dia 24 e dia 28, tá? Então, uma semana anterior nós teremos feriado, né, consciência negra, no dia 20, recesso. Como falei, infelizmente, vocês não serão contemplados, só a turma de quinta-feira. Professor, no dia 18, eu posso apresentar o meu relato? Pode, né? A gente pode deixar um tempo aí para quem quiser apresentar anteriormente, apresenta, né? Para não ficar, né, às vezes... E temos sempre aqueles ansiosos, né? Aqueles que querem, né, apresentar e, enfim, se ver livre do relato, né? Aí pode apresentar, sim, uma semana anterior, tá? No dia 18 de novembro. Mas o prazo aí para apresentação aí é na última semana, no caso, no dia 25. Mas o relato tá entregue no dia 14. Tem muitos, assim, que não conseguem finalizar. Eu sempre deixo editável. Então, caso entregue no dia 14, tá? Mas se você faltou ali colocar uma imagem, ou algo a mais no seu relato, tranquilo, não se preocupe, porque o meu prazo para corrigir ele sempre é na semana do relato de implementação. Então, provavelmente, a nota do relato de vocês, eu vou passar para a minha tutoria no dia 26. Então, por isso que na terça-feira, dia 25, todos têm que, né, apresentar, tem que ter apresentado. E dia 14 entrega. Então, vocês podem depois atualizar, assim, o relato de vocês, caso não consiga entregar nesse dia aí, 14 de novembro, tá certo? Então, esses são os prazos aí. Então, repetindo, portfólio dia 31 de outubro é o prazo para entrega, e o relato de implementação no dia 14 de novembro, tá? Portfólio dia 31 de outubro, e o relato dia 14 de novembro. Semana de apresentações, do dia 24 ao dia 28,
como nós temos encontro na terça, que vai ser dia 25, aí a gente faz nesse dia aí a apresentação. Quem quiser apresentar no dia 18, como eu havia falado agora há pouco, pode também apresentar. Aí a gente organiza, vai ter toda a questão, né, de ordem ali, né, eu sei que vocês vão estar ansiosos e um vai querer apresentar antes que o outro, né, então, para não ter conflito, a gente, né, faz e organiza, né, mas brincadeiras à parte, né, a gente organiza aí a apresentação de vocês, tá certo? Aqui nós temos, então, pessoal, o cronograma da nossa jornada, né, reunião 1, o que vai ser trabalhado na reunião, que é o acolhimento, que a gente iniciou hoje, leitura de enunciados em foco, né, então a gente vai trabalhar aí na próxima reunião, aí, leitura de enunciado, a gente vai trabalhar aí como podemos aí trabalhar com a nossa disciplina, ajudando outras disciplinas também, né, do conhecimento, de uma forma multidisciplinar. A reunião 3, ações de engajamento do estudante para o SAEB, então, né, o SAEB é uma questão ali muito pautada esse ano, porque é ano do SAEB, então a gente vai estar verificando essa questão. Teremos ali um café sociológico, será que vamos ter um café aqui, né? Vamos ver o que será esse café, né? Será que é um café com bolo, né, um bolinho, né, um bolinho de chuva, o que será esse café, né? Música com IA, né, como a gente pode trabalhar música nas aulas de sociologia, né, acredito que essa aula aqui vai ser muito legal, eu também gosto, né, trabalho com música também, né, já fiz parte de uma banda, um período, né, saí, hoje eu trabalho com a fanfarra na minha escola, né, eu que coordeno eles, então eu gosto muito de trabalhar música, então, quando eu vi essa aula aí, eu achei muito legal, pensei, poxa, essa aula vai ser bacana trabalhar com os cursistas, né, e como a inteligência artificial hoje pode nos ajudar aí a criar letras, enfim, a fazer algumas paródias ali que envolvem a sociologia, né? Paródia, música e sociologia, na reunião 6, radionovela, gênero e sociologia, na reunião 7, na reunião 8 a gente vai ver slam e poesia, compartilhamento, então na reunião 9 aí a gente vai ver um pouquinho sobre como podemos trabalhar poesia nas aulas de sociologia, né? Como uma forma crítica. Reunião de número 9, memes e sociologia. Como a gente pode usar o meme, né? Nós, brasileiros, né, somos campeões em meme, né? Como o brasileiro gosta de trabalhar, né, o meme no dia a dia, né? A vida do brasileiro é só alegria, né? Então, a gente sempre usa isso no nosso dia a dia. E como a gente pode usar também o meme nas aulas de sociologia, né? Como isso pode ser aí importante nas nossas aulas. E a reunião de número 10 é de compartilhamento e feedback. Então, nessa reunião, a gente vai estar aí fazendo compartilhamento dos relatos de implementações de vocês, e aí, as dúvidas, enfim, e aí, finalizando a nossa reunião, que dura aí do dia 24 até o dia 28, né, da jornada, certo? Então, seriam esses os tópicos, né, ou melhor, os temas aí que a gente vai trabalhar na nossa reunião, tá? E aí, que eu digo para vocês que vocês têm que já analisar aqui dessas reuniões que a gente vai trabalhar, desses temas, qual que vocês vão poder aí enganjar aí na implementação de vocês, né? Quem gosta de música, né, pode aí usar esse tema aí na sua implementação, quem gosta de trabalhar paródia com seus alunos, né, radionovela, né, às vezes muitos aqui trabalham radionovela, né, com suas turmas de sociologia, slam poememes, né, então aí vocês já podem aí visualizando aí qual desses temas que vocês vão poder aí adaptar no relato de implementação de vocês, tá certo? Então, isso é importante, aí vocês saberem que vocês têm que fazer o relato de vocês pautado em nenhum desses temas aqui, tá bom? Professor, eu não sou de sociologia, como alguns aqui já tinham comentado, né, são de outras áreas, mas aí vocês têm que, né, tentar trazer esse tema para a área tua, tá? Então, eu sou de história, então como eu posso trabalhar? Então, vou tentar aqui, né, pegar aqui música com IA, vou fazer uma música com os meus alunos que envolva sociologia, história, enfim, sei lá, fala do período, Revolução Industrial, né, um exemplo aqui que eu estou dando, né? Então, a gente vai tentar, né, enganjar, né, os nossos alunos e a nossa disciplina com os temas abordados aqui. Então, lembrando que tem que ser um desses temas, tá? Não pode fugir deles. Pois não, professor Átila. Uma dúvida, Dr. Nilton. A reunião 7, radionovela, gênero e sociologia.
Gênero aí é radionovela como gênero ou a discussão de gênero e sexualidade? Ali, essa reunião é os dois. É a radionovela, mas que você pode trabalhar gênero também, questão da sexualidade. São os dois que a gente vai abordar. Ali ele está colocado como gênero, mas você também pode trabalhar outros temas, né? De acordo com o que você trabalha nas aulas de sociologia. Tá certo? Que nem eu no encontro passado, no caso, nos formadores da Jornada 2, eu fui cursista, né? E aí eu pensei, puxa, o que eu vou fazer nessa jornada? Já fiz todos, né, que já tinha. Aí eu comentei com uma colega minha da escola, né, que é professora de História, falou assim, eu vou fazer História Econômica do Paraná. Aí eu falei para ela, qual dia que você vai fazer? Ela, vou fazer na terça à tarde. Daí era o horário que eu tinha, né, também precisava, né, tirar uma hora atividade de mim. Aí eu pensei, vou fazer também. Daí eu escrevi e fiz, né. Só que, porém, né, eu não sou de História, né, e nem tenho itinerário História Econômica do Paraná, né. O que eu fiz, então? Eu trouxe um dos temas dos formadores de História Econômica do Paraná para a minha área. Como eu sou professor de Geografia também, Sociologia e Geografia, tem uma aula lá no segundo ano, no segundo trimestre, que a gente trabalha, que é sobre industrialização no Brasil, né? O início da industrialização no Brasil, quando que chegou, né? As primeiras empresas, indústrias, né? Quais foram os primeiros mão de obras que surgiu no Brasil, né? Enfim, foi crescendo a industrialização no Brasil. Aí eu pensei, poxa, eu vou pegar essa aula, né, de geografia, com o segundo ano, e vou enganjar com o tema do itinerário História Econômica do Paraná com os meus formadores, né, como cursista. Aí eu peguei e fiz, né. Aí eu peguei uma indústria muito forte no estado do Paraná, e pertinho da minha cidade, que é a Ambev. Então fiz com os alunos lá todo o processo da Ambev, questão como ela ajuda na exportação, como, né, é importante essa fábrica para o Brasil, né, a questão da economia. E a gente fez uma atividade teórica, eu levei eles na Ambev para eles visitarem, então a gente fez, né, aí uma atividade bem legal com eles. Aí eles tiveram que fazer uma atividade de propaganda, então eles tinham que fazer uma propaganda da Ambev, né, como ela era uma empresa como ela seria uma empresa muito importante na questão econômica, né. E aí eles fizeram. Então o que eu fiz? Eu trouxe, né, o formador, que é uma área que não trabalho, mas relacionado a uma aula minha de geografia. Então, quem é de outras áreas pode fazer também assim, né? Pode pegar um tema ali e trabalhar com a sua disciplina, tá certo? Mas, qualquer dúvida, pode me perguntar, me procurar, professora. Estou pensando em fazer assim, o que você acha? Estamos aí para se ajudar, né? Então, seria isso. Então, aqui nós temos também a nossa famosa sala de aula, né? Então, aqui nós temos o link das reuniões e gravações, onde é colocado nela, né, o roteiro de cada encontro, os avisos gerais, né, os materiais de estudo. Então, sempre esses slides das aulas, eu já disponibilizo eles antes, vocês podem estar sempre vendo ele antes, que a gente vai trabalhar no encontro, as atividades declarativas, o fórum para tirar dúvidas. Então, tem um fórum ali, podem ali escrever ali, sobre dúvidas relacionadas à nossa jornada, tá? E também tem o grupo do WhatsApp, que eu fiz, né, eu vi que alguns colegas pediram, né, para fazer, aí eu peguei e fiz lá, já tá tudo, vi que o professor Átila e outras professoras, a professora Rosilene também já acessou lá, já entrou no grupo, então também vou estar lá disponibilizando, né, o link das reuniões. E também tem o meu número, né, já deixei disponível lá no Class também, para vocês tirarem dúvida, né, alguma coisa, e podem estar entrando em contato. Talvez não vou responder na hora ali, né, posso estar em sala de aula, né, também, não como ter sala turmas regulares, né. Às vezes posso estar em outro encontro com outros formadores, mas na medida do possível eu vou estar respondendo vocês. Certo? Deixa eu... Professor Átila, fica à vontade, pode perguntar. E você levantou a mãozinha. Na verdade, eu acho que eu deixei a mão levantada desde aquela hora. Perdão. Ah, tá. Não, tranquilo, ela acionou aqui para mim de novo. Então, pessoal, esse é o nosso grupo, né? Desculpa, a nossa sala aí dos formadores. Eu coloquei ali
pano de fundo, né, para ficar mais visível, né, ficar bonitinho, né. Aí ali no canto vocês podem ver que tem descrito turma G, noite, terça-feira, nosso horário da reunião é de 18h10 a 19h50. Então aqui tem todo, né, as postagens, aqui eu postei, aqui por último segue o link do nosso grupo do WhatsApp, onde também teremos informações, então vocês podem estar entrando nele aí, para fazer parte do grupo de WhatsApp, caso, né, queira, né, não é obrigado, né, só é mais uma ferramenta aí de interação, né, que a gente tem para se comunicar. Aqui eu sempre tenho os avisos, né, dos encontros, né, aqui a pauta da reunião, que eu já deixei escrito, a data, o horário, o link da gravação ainda não disponibilizei, porque, né, ele chega depois para mim, depois que eu finalizo a reunião, e aqui o slide, né, do encontro nosso, tem aqui também disponível antes da nossa reunião, tá? E aqui aquela mensagenzinha, né, que a gente sempre pede, né, que estão na câmera aberta, enfim, e etc, tá? Então aqui tem as pessoas, né, no caso vocês, colegas, né, aí todos presentes, aqui as notas, ainda está zerado, porque, né, não foi corrigido nada, não fizemos atividade, aqui também tem, né, cada um de vocês aqui. E aqui nós temos, né, o material de vocês, que é atividades, onde fica, né, atividade avaliativa. Então aqui nós temos o relato de implementação, né, aqui tem toda a descrição do relato, como é que funciona, tá? Então, deixa eu entrar aqui no relato bem rapidinho, só para vocês darem uma olhadinha nele. Relato de implementação. Agora fica mais visível. Daqui nós temos o relato de implementação, aqui como eu tinha falado para vocês, né? Aqui ele descreve todo o que vocês têm que fazer, né? Na atividade. Aqui tem a rúbrica também, então vocês podem entrar na rúbrica para estar vendo quais são os critérios que vocês têm que realizar para atingir a nota. Lembrando que o relato de implementação ele vale 60 pontos, tá? Então, na verdade, vale mais que quase, né, metade dos 100 pontos, né, mais da metade. Por mais que só o relato de implementação, ele não é suficiente para atingir a nota para o certificado. E lembrando que do relato de implementação tem 25 pontos, que é de apresentação. Então, além de você entregar o relato na data, você também tem que fazer a apresentação, que equivale a 25 pontos dos 60 pontos, tá? Então, mas tem aqui a rúbrica aqui, vocês podem olhar aqui certinho aqui, ela descreve aqui tudo relacionado ao critério aí dessa atividade, tá? E nós temos também o portfólio, né, que tem a data aqui acima, vocês podem ver, descrevendo, né, data dia 31 de outubro, que a gente tinha visto no calendário já hoje. E o portfólio é relacionado aqui aos encontros, né, o que a gente vai ver no encontro. Então, o que vocês vão fazer no portfólio? Vocês vão, cada um receber o seu portfólio, tá? Então, vocês vão entrar lá, vão preencher, e aí vão colocar lá, vão escrever. Se vocês quiserem, pode apagar, né, esses slides que não for necessário, tá? Então, por exemplo, os 2 primeiros slides pode até apagar se quiser, tá? Aqui você pode inserir uma foto sua, né, se você quiser, acho que fica legal, né, deixa o diário mais construtivo. Cursista, né, a função, né, escreva a sua função, o componente que você atua, local de atuação, né, qual escola que você fez, né, implementou aí sua atividade, e utiliza o espaço aqui para colocar um pouquinho sobre você, né, quem é você, né, quantos anos está na escola, sua formação, então faz aí uma breve biografia sobre a sua vida aí profissional
relacionado à escola, tá? Aqui coloca o teu nome, o nome do formador, ok? E aqui nós temos aqui um ponto muito importante de atenção, que é onde você descreve todo o percurso aí da jornada, tá? Hoje vocês não vão preencher o portfólio, tá? Então não precisa preencher hoje, a não ser que vocês queiram colocar o nome, né? De colocar uma foto, enfim. Mas o ponto ali de atenção sobre descrever sobre a reunião 2 não precisa preencher, tá? A gente vai só preencher a partir da reunião 2 aqui, que a gente vai fazer uma atividade relacionada à prova Paraná sobre sociologia, né? E aí vocês vão preencher aqui a atividade. Né? Escreva como você viu no encontro de hoje, contribuiu para a sua prática e possível implementação, tá? E aqui sempre tem também, né, pedido para inserir o link da atividade. Esse link sempre vai ficar disponível na atividade que vocês fizeram lá nas salas temáticas, tá? Então, mas caso não consiga o link depois, eu disponibilizo para vocês, isso é de menos, tá? Mas sempre o importante é deixar o diário bem preenchido e organizado, que ele vale 40 pontos, tá? E também tem uma rúbrica que segue alguns critérios ali para você atingir os 40 pontos do diário informativo. Tranquilo? Mas sempre quando for preencher ele, em cada reunião, eu vou estar avisando vocês. Então, como hoje não precisa preencher, tranquilo, só na reunião 2, tá? Mas aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele novamente, tá certo? E aqui, voltando, nós temos, né, os documentos orientadores, né, o manual do cursista, que eu tinha passado para vocês já hoje, ele está disponível aqui também, ó, aqui embaixo, então vocês podem acessá-lo também, né, à vontade. Aqui, né, é o material, né, na nossa livraria, vamos dizer assim, né, que sempre está o material disponível dos encontros, né, também algum livro, algum material extra, vou estar disponibilizando para vocês, tá? E aqui o fórum de dúvidas é onde vocês podem entrar e preencher aqui com dúvidas de vocês, né? Então, ver perguntas. Aqui é onde vocês podem conversar entre vocês também, né? Tirar alguma dúvida com um colega, alguma coisa assim, ou até fazer alguma pergunta para mim aqui no fórum de dúvidas. Ok? Então, seria praticamente isso aí relacionado à nossa sala aí dos encontros. Tá, deixa eu voltar aqui para o meu... Alguma dúvida até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida relacionada à atividade? Né? Como diz o padre no casamento, né? Ou fale, ou se cale-se para sempre. Né? Ou se case para sempre. Né? Então, aqui a data de entrega, né? Das nossas atividades, como eu havia falado para vocês. Tá? Frequência também, já havia falado. Certificado. Então, isso aqui é finalizando aqui. Aqui é um slide que tem para vocês, caso vocês queiram acessar, né, como usar hoje. Hoje, como a gente falou já hoje no início, né, a tecnologia é muito usada nas nossas aulas, então a gente pode estar usando no dia a dia aí na escola, né. Então aí pode acessar também, lembrando que esse material está disponível, tá? Então seria isso, pessoal. Eu vou parar aqui a minha breve apresentação, também parar a gravação, e vou tirar aquele ilustre print, né, do nosso encontro de hoje. Então peço aqui a todos vocês, deem aquele sorriso feliz demais, né, para começar bem a semana, né, hoje é terça-feira, então, né, deixa eu só, aí, vou tirar vou tentar aqui, 1, 2, 3, vamos lá, aí, beleza. Pessoal, ficou alguma dúvida, né, faltando um minutinho aí, senão eu encerro aí a reunião, se alguém tiver alguma dúvida, tranquilo. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, fico muito feliz que a gente possa encontrar semana que vem, desculpa alguma coisa, peço poder estar compartilhado da melhor forma possível, desculpa pela internet, minha internet não estava muito 100% hoje, mas obrigado pela presença, desejo um bom restante de noite para vocês, e uma boa semana para vocês, e que tudo venha a dar certo, tá bom? Uma boa noite e até semana que vem. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, professor. Um abraço a todos.